Olá, pessoal! Então, nessa aula, a gente vai recordar como a gente resolve a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a Pro vai explicar devagarzinho para vocês, porque nós vamos precisar dessas fórmulas de Bhaskara, saber resolver uma equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara para aprender a próxima matéria, a matéria da próxima aulinha, de hoje ainda, que vocês vão assistir, que é sobre função quadrática, tá? Então, vocês precisam saber direitinho como resolve fórmula de Bhaskara para conseguir resolver as funções que a gente vai aprender. Então, prestem bastante atenção nessa aula, recordem como funcionam as equações de segundo grau para a gente conseguir usar nas funções, tá bom? Então, prestem atenção, tá? Bom, então até agora a gente está bem acostumado a resolver as equações de primeiro grau, que é aquelas equações da historinha do rico e do pobre. Então, por exemplo, calcule o valor de y na equação, sendo o universo igual aos reais. Então, eu tenho 21y menos 13 igual a 20y mais 41. Eu vou ter que passar os números com incógnita para o lado de lá e os números sem incógnita para o lado de lá. Então, vamos lá. Quando passa do sinal de igual, eles invertem a operação. Então, esse vai positivo e esse vai vir negativo. Então, vai ficar 21y menos o 20, que passa para cá, menos 20, y, igual, mais 41, que já estava no lugar certo, e o menos 13, que passa para cá, mais 13. Agora, a gente vai somar a parte das incógnitas e somar a parte sem incógnitas. Então, eu tenho 21y, eu estou devendo 20y, eu vou ficar com 1y. É igual 41 mais 13, 54. Então, eu acabei de descobrir que o valor do y é 54, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de equação de primeiro grau. Por que que ela é de primeiro grau? Porque a gente só tem a incógnita. A incógnita sempre elevada ao expoente 1, que não aparece porque quando é expoente 1, ela não precisa mesmo aparecer, tá? Bom, quando a gente fala de equação de primeiro grau, nós estamos falando desse tipo de equação aqui. E quando a gente fala de equação de segundo grau, professora, como que é? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Olha só. Uma equação de segundo grau, ela tem esse estilo aqui, ó. Reparem, eu vou ter uma letra com o expoente 2. Ô, Pro, para ser equação de segundo grau, tem que ter essa letra com o expoente 2? É exatamente isso, tá? Então, esse x elevado ao quadrado tem que aparecer para que seja uma equação de segundo grau. Então, qual é a cara que tem que ter uma equação de segundo grau? Nós teremos sempre alguma coisa que multiplica o x ao quadrado. Teremos também alguma coisa que multiplica o x. Esse x não pode estar ao quadrado, porque se estiver, a gente vai ter que arrumar, vocês vão ver lá na frente. E um número que não tem incógnita nenhuma. Tudo isso igual a zero, tá?
A equação de segundo grau, ela sempre vai ter essa mesma estrutura aqui, ó. Um número vezes o x ao quadrado, mais um número vezes o x, mais um número que não tem letra, igual a zero. Vocês vão reparar que esse valor e esse valor podem até não aparecer na equação. Com os exemplos que a Pro vai dar, vocês vão ver que esses números aqui podem até não aparecer, mas o x ao quadrado tem que aparecer sempre, tá? Então, na equação de segundo grau, a gente sempre vai ter uma incógnita elevada ao quadrado. Ô, Pro, tem que ser só o x? Não, pode ser o y ao quadrado, o t ao quadrado. O importante é que para ser uma equação de segundo grau, tem que ter essa letra, essa incógnita elevada ao quadrado, tá bom? Mais alguns exemplos de equação de segundo grau. Ó, 5x ao quadrado menos 125 é igual a zero. Reparem, nesse exemplo que a Pro deu aqui, não tem nada multiplicando só o x. E mesmo assim, ela é uma equação de segundo grau, tá bom? Outro exemplo, 2x ao quadrado igual a 72. Ô, Pro, mas você não falou que tem que ser sempre igual a zero? Sim. Essa equação aqui, ela é uma equação de segundo grau, mas a gente diz que ela ainda está desarrumada, digamos assim. Para que ela fique com essa cara que ela precisa ter, a gente tem que pegar esse número que está do lado errado e passar para o lado certo. Lembrando que quando passa do sinal de igual, ele muda a operação. Era mais 72, vai vir como menos 72. E aí aqui não vai sobrar nada, aí a gente coloca o zero para representar que não tem nada, que não sobrou nada aqui, tá? Outro exemplo. 3x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Também é uma equação de segundo grau. O x também não aparece nesse exemplo e não tem problema, continua sendo uma equação de segundo grau, tá? Mais um exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu poderia ter x ao quadrado mais 9x igual a zero, Pro? Sim, também seria uma equação de segundo grau. Se eu tivesse um x aqui na frente do 9, eu só não teria o número sozinho. No caso, igual eu tenho aqui o 16, nesse exemplo eu não teria, mas tudo bem, tá? Para a gente começar, vamos conhecer uma fórmula. Que fórmula é essa, Pro? É a fórmula de Bhaskara. Então, o que é essa fórmula, Pro? Bom, a fórmula de Bhaskara é uma das fórmulas mais conhecidas. Depois de regra de 3, eu acredito que 98% das pessoas conheçam a fórmula de Bhaskara. Ela é uma fórmula que, a princípio, vocês, alunos, olham para ela e falam: misericórdia, Senhor, professora, como é que a gente vai fazer isso? Depois, quando vocês começam a fazer a conta, vocês veem que é tão facinho que vocês passam a gostar dela. Então, não se assustem, é uma fórmula que tem que decorar sim, mas vocês decoram com muita facilidade, porque é uma fórmula simples, tá? Então, como que é essa fórmula de Bhaskara? Essa fórmula de Bhaskara, ela é assim, ó. Ela é dividida em duas partes. Então, nós temos a primeira parte, que é a parte do delta, e nós temos a segunda parte, que é a parte do x. Muitos de vocês adoram falar assim: professora, é para usar a fórmula do delta? É essa fórmula mesmo. Vocês adoram chamar a fórmula de Bhaskara de fórmula do delta, só porque tem essa primeira parte aqui que a gente usa o delta, tá? Bom, então vamos ver como é que a gente usa essa fórmula. É simples, é muito simples. O delta é uma letra grega
que a gente usa aqui só para não colocar toda essa conta dentro dessa raiz quadrada. Porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer essa continha separada, encontrar esse valor do delta, depois vir para a segunda parte da conta e colocar o valor que a gente encontrou aqui no delta dentro dessa raiz, tá? Então, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a primeira parte da fórmula, que é a parte do delta. A segunda parte do delta, a segunda parte da fórmula, x é igual menos b mais ou menos a raiz do que deu lá no delta, dividido por 2 vezes a. Professora do céu, de onde a senhora tirou esse A, B, C? O que eu vou fazer com essas letras todas? E pior, professora, pelo amor de Deus, o que seria isso aqui, ó? Mais ou menos, professora, como é que você me coloca esse símbolo de mais ou menos no meio da fórmula? Bom, vocês não estão comigo, mas eu já sei direitinho quais são as perguntas que vocês iriam fazer, quais são os questionamentos, quais são os desesperos, que deve ser mais ou menos isso que está passando nas cabecinhas, né? Então vamos entender como é que funciona, como é que a gente faz para usar essa fórmula toda. Vamos lá. Uma equação de segundo grau, ela tem sempre aquela estrutura que eu mostrei para vocês lá no início. Então, ela vai ter um número que multiplica o x ao quadrado, outro número que multiplica o x e um outro número que está sozinho. É daqui que a gente vai tirar o valor de A, de B e de C que estão lá naquela fórmula. A gente sempre vai chamar de A o número que estiver multiplicando x ao quadrado. Então, o número que está multiplicando x ao quadrado vai ser sempre o valor de A. O valor de B vai ser sempre o número que está multiplicando x, tá? E o valor de C vai ser sempre o número que estiver sozinho na conta. Então, olha só. Vamos encontrar as raízes da equação 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Gente, encontrar as raízes da equação nada mais é do que resolver a equação e encontrar a resposta, tá bom? Usar a fórmula e encontrar a resposta. Então, vamos lá. Vamos primeiro encontrar qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C nessa equação que o exercício deu para a gente. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o A, o B e o C. Então, ó, o A vai ser sempre o número que estiver multiplicando x ao quadrado. Quem que está multiplicando x ao quadrado? É o 3. Então, o A vale 3. Ô, Pro, não tem que pôr o x ao quadrado? Não, é só o número, tá? O B é sempre o número que está multiplicando o x. Então, quem é o B? É o 4. O B vale 4, tá? E o C, Pro, quem é o C? O C é sempre o número que está sozinho. Então, quem é o C aqui? É o 1, ok? Bom, então já fizemos o primeiro passo, que é encontrar o valor do A, do B e do C. Então, vamos agora para o segundo passo, que é fazer a primeira parte da nossa fórmula. Qual parte? A parte do delta. Então, a primeira parte da fórmula é delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente vai trocar os valores das letras aqui, ó, a gente vai trocar pelos números que nós encontramos. Então, vamos lá. Delta é igual. No lugar do b, eu vou colocar o que ele vale, então é 4. Lembrem-se sempre, todas as vezes que vocês forem trocar uma letra pelo que ela vale, coloquem dentro do parênteses, tá? Que é para não ter erro de sinal depois. Então, vai ficar 4,
era o b ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto vale o A? Vale 3. Quanto vale o C? Vale 1, tá? Agora, vamos resolver isso aqui. Então, primeiro, a gente tem que resolver essa multiplicação sempre, e essa potência a gente já pode resolver também. Mas o maior erro de vocês é resolver a potência e depois fazer menos 4. Não pode. Primeiro, a gente tem que resolver a potência e a multiplicação. Lembra, numa expressão numérica, a gente sempre resolve a multiplicação primeiro, tá? Então, vamos lá. Delta é igual 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 3 vezes 1, menos 12. Então, agora eu vou fazer a continha de menos aqui. Delta é igual a 16 menos 12. 16 menos 12 dá 4. Então, fizemos a primeira parte da nossa conta. Começamos encontrando os valores de A, B e C. Depois, fizemos a primeira parte da fórmula, que é a parte do delta. Agora, a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é a parte do x. Então, vamos lá. Então, o terceiro passo, fazer a segunda parte da fórmula. Então, para lembrar, só para a gente lembrar o que a gente já fez. A equação era essa aqui, os valores de A era 3, B era 4 e o C era 1. Então, vamos lá. A segunda parte da fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. Na primeira parte da conta, a gente encontrou que o delta vale 4. Então, quando a gente for trocar os valores aqui, no lugar do delta, eu vou colocar o que eu encontrei lá na segunda parte, que é o número 4. Então, vai ficar assim, ó. X é igual o menos da fórmula, o b vale 4. Então, no lugar do b, eu vou colocar o 4. Aí vem o mais ou menos da fórmula, raiz do delta. Quanto tinha dado delta? 4. Então, eu vou pôr o 4 aqui. Dividido por 2 vezes A. Quanto vale o A? 3. Então, vou pôr o 3 aqui. Então, vai ficar. Agora, eu vou arrumar o que for possível. Vou tirar esse parênteses daqui. Vou resolver essa raiz quadrada, porque raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, vamos resolver aqui, ó. Então, resolvi, ó. X é igual. Aqui dentro do parênteses tem um mais 4. Sinais diferentes, fica menos. Então, tirando esse parênteses aqui, vai ficar menos 4. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu já resolvo a raiz e coloco a resposta aqui. Agora, eu multiplico 2 vezes 3, 6. Pronto. Eu cheguei no limite onde eu posso chegar com essa parte da fórmula sem resolver esse mais ou menos aqui, ó. Agora, a gente vai resolver ele. Aí, vocês vão me perguntar, professora, o que que eu vou fazer para resolver isso aí? Gente, é muito mais simples do que vocês imaginam. Vocês só vão dividir essa conta aqui em duas contas. Uma das contas você vai usar só o sinal de mais e não vai copiar o sinal de menos. E na outra conta você vai usar só o sinal de menos. Assim, ó, numa conta eu vou copiar tudo, só que eu vou colocar só o sinal de mais aqui no meio. Eu vou chamar essa conta aqui de x'. Por quê? Porque eu vou dividir isso aqui em duas contas diferentes. Então, eu vou chamar a primeira conta de x' e a segunda conta de x duas linhas, tá? Na segunda conta, eu vou copiar tudo igualzinho estava aqui. Só que ao invés de copiar o mais, eu vou copiar só o menos.
Então, reparem, gente, o que mudou de uma para outra? Aqui eu copiei só o mais, eu tinha mais ou menos. Nessa conta de cima eu copiei só o mais, na conta de baixo eu copiei só o menos. O resto é tudo igualzinho, igualzinho estava aqui, não muda nada, tá bom? Bom, agora a gente vai resolver, agora dá para resolver, né? Eu devo 2, mas desculpa, eu devo 4, mas eu tenho 2 para pagar, significa que eu estou devendo 2. E o 6 continua aqui embaixo porque era uma fração. Dá para simplificar isso aqui? Dá. Dá menos 1/3. Pronto, é o máximo que dá para chegar. E aqui embaixo, como vai ficar? Eu devo 4 e eu devo 2, eu estou devendo 6 no total. E o 6 vai continuar aqui embaixo porque não dá para mudar, é uma fração. Dá para simplificar isso aqui? Dá. Dá para dividir por 6 em cima e embaixo, o resultado final vai ser menos 1. Nesse momento aqui, ó, nós chegamos no final da nossa conta. Ô, Pro, mas e aí? Tem 2 resultados? Tem sim, 2 resultados. Então, um x vale menos 1/3 e o outro x vale menos 1. As duas respostas são respostas dessa equação que a gente estava fazendo, desta equação de segundo grau, tá bom? Então, é assim que a gente usa essa fórmula, ok? Então, a gente vai fazer mais alguns exemplos agora. Bom, então, agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, mas eu vou gravar a minha mão fazendo, para vocês entenderem direitinho como funciona cada parte, como que fica quando a gente está escrevendo, para ficar um pouquinho mais próximo de vocês, tá? Então, eu vou gravar com a minha mão. O áudio não vai ser tão bom, a imagem também não, mas só para vocês verem como fica, como que a gente monta essa continha na mão, tá bom? Então, olha só. O primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau é encontrar o A, o B e o C, igual a gente fez lá nos outros exercícios. Então, nessa equação aqui, x² menos 14x mais 48, igual a zero. O A vale, quando não tem nada na frente, então A vale 1. O B é o menos 14 e o C é o mais 48, tá? Pronto. Então, isso é o que a gente vai, o primeiro passo da nossa equação, da nossa resolução. Encontrar o A, o B e o C. Agora, a gente vai usar a primeira parte da fórmula. Então, a gente vai pegar lá a nossa fórmula de Bhaskara, tá aqui. A primeira parte da fórmula é o delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Então, eu coloquei ele aqui. Delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C, tá? E aí, a gente vai começar resolvendo. Delta é igual. O B vale menos 14. Todas as vezes que a gente for trocar uma letra por um número que ela vale, a gente vai colocar dentro do parênteses, tá bom? Então, vai ser menos 14² menos 4 vezes, quanto vale o A? 1 vezes C. Quanto vale o C? 48. Certo? Bom, para terminar essa conta agora, a gente vai fazer delta é igual. A gente vai resolver como se fosse uma expressão numérica, porque é uma expressão numérica. Primeiro eu resolvo a potência e as contas de vezes. Lembra? Primeiro vezes, para depois continha de mais e menos. Então, primeiro eu vou resolver a potência e, ao mesmo tempo, eu já posso resolver essa multiplicação aqui, não tem problema, tá? Bom,
Então, vamos lá. Menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14. Isso aqui dá mais 196. Aí, a gente vai fazer essa conta de vezes aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48 dá 192. Sinais diferentes menos. Aí, eu já tenho um menos daqui. O menos que sobrou daqui. Com esse mais, sinais diferentes, de novo, menos. Então, o delta vai ser igual. Eu tenho 196, mas eu estou devendo 192. Então, o resultado do delta vai ser 4. Tá? A primeira parte da nossa conta nós já resolvemos, ok? Aí, vem a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, a primeira parte é essa, segunda parte é essa aqui. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Bom, então, a gente vai escrever aqui essa segunda parte. X é igual a menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes A. E vamos começar a trocar os valores que a gente tem. Então, x é igual. O B vale menos 14. Eu tenho um menos que é da fórmula aqui, ó. Menos 14. Repare, esse menos é da fórmula. E dentro do parênteses, eu tenho o que o B vale, que é menos 14, tá? Mais ou menos raiz. O delta deu 4. Dividido por 2 vezes. Quanto vale o A? 1. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o que é possível aí. Por exemplo, isso aqui eu consigo arrumar. Sinais iguais vai ficar mais. Então, eu vou arrumar só o que eu consigo. Sinais iguais vai ficar mais 14, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Certo? Bom, resolvemos a primeira parte. Ok? A parte que a gente podia resolver. Agora vem um truque, que é o que resolve esse problema aqui, ó, do mais e menos. Por que que existe esse mais e menos? Simples. Existe esse mais e menos porque a gente, nesse momento agora, a gente vai dividir essa conta em duas partes, que é o que a gente chama de x1 e x2. A gente vai ter, para essa equação aqui, duas respostas diferentes. Então, olha só, a gente vai dividir em duas contas, o x1 e o x2. Como que a gente vai dividir em duas contas? Assim, ó. Em uma das contas, eu vou copiar só o sinal de mais, tudo igual, e só o sinal de mais. E na segunda conta, eu vou copiar tudo igual, mas só o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. Mais 14 mais 2 dividido por 2. E embaixo, mais 14, agora eu vou copiar o menos. Menos 2 dividido por 2. E agora é só finalizar a conta. Então, eu tenho 14, eu tenho 2, eu tenho 16. Eu tenho 16 dividido por 2 dá 8. O valor do x1. E o segundo, eu tenho 14, estou devendo 2, então eu tenho 12. 12 dividido por 2, 6, o valor da segunda conta. Tá? Então, é assim que a gente resolve uma equação de segundo grau. Ok? E é assim que a gente usa a fórmula para resolver essa equação.
Tudo bem? Certo? Outro exemplo aqui embaixo, ó, mesma coisa. Qual vai ser o valor do A? 1. Qual vai ser o valor do B? Menos 10. Qual vai ser o valor do C? 25. Então, a gente vai começar com a primeira fórmula. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quanto vale o B? O B vale menos 10. Então, vai ser menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o C? 25. Certo? Delta é igual. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos 10 vezes menos 10 dá 100. Agora, essa multiplicação aqui, ó. Fizemos a potência, agora a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. Sinais diferentes menos, sinais diferentes, menos 100. Delta é igual a 0. Nossa, Pro, o delta deu 0, e agora? Normal, gente, continua normal. Olha só, x é igual, segunda fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X é igual. O b vale menos 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes, o a vale 1. Só finalizando o que dá aqui. Sinais iguais, mais 10, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 0? Qual é o número que ele vezes ele de novo dá 0? É 0, gente. Mais 0 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, mais uma vez, encontrando o x1 e o x2. x1, x2. Então, o x1 vai ser mais 10, mais 0 dividido por 2, e o x2, mais 10, menos 0 dividido por 2. Fazendo essas contas aqui, 10 dividido por 2, 5. 10 menos 0 dá 10 dividido por 2, 5. Pro, mas a gente chegou em dois resultados iguais, deu 5 e 5, não tem problema? Não. Todas as vezes que o delta der 0, a nossa resposta vai acabar sendo igual. O x1 e o x2 vão acabar sendo o mesmo valor, tá? Bom, tem um tipo de conta, dessa conta aqui, que é a que vocês ficam rezando para cair na prova, mas geralmente não cai, que é o seguinte: quando o delta dá um número qualquer, um número positivo qualquer, a gente faz assim. Quando dá 0, a gente faz dessa maneira. E quando dá negativo, o delta dá um número negativo, tipo menos 5. Se der um número negativo, a nossa conta do Bhaskara, a nossa equação de segundo grau, termina aqui. Ela não tem nada disso aqui, ó. Mas prestem atenção. Só se o valor do delta der um número negativo. Então, vocês ficam rezando para acontecer isso, na prova principalmente, porque aí vocês param aqui, e na verdade é muito difícil disso acontecer, tá? Então, vocês, se der o delta 0, continua. Se der o delta qualquer número positivo, continua. Ô, Pro, e se não der, por exemplo, uma raiz exata, como que a gente continua? Normal. Só que na hora que chega aqui, a gente não resolve a raiz, a gente só fatora a raiz, igual a gente fez nos primeiros dias de aula, tá? E a resposta final vai ficar com uma raiz aqui na resposta final, mas é normal, continua. A gente só não continua se, quando a gente fizer essa conta,
o valor aqui do delta der um número negativo. Por que que a gente não continua? Porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. Quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, aí vocês vão continuar essa conta, mesmo com o delta negativo. Mas até lá, a gente para no delta, tá? Se der negativo, prestem atenção. Ok? Bom, então eu tenho mais alguns exemplos aqui, ó, tá? Então, é o seguinte. Nessa equação, quais são os zeros da equação? Então, é a mesma coisa, só encontrar o resultado. Então, aqui o A vai valer 1, o B vai valer menos 7 e o C vai valer 15, tá? Então, vamos começar pela primeira fórmula, delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B vale menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 1 e o C, 15. Ok? Então, vai ficar delta é igual. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 15, menos 60. Delta é igual. Eu tenho 49, mas eu estou devendo 60, o resultado dá menos 11. Esse aqui é um dos exemplos onde a gente para a conta aqui. Qual é o resultado? Não existe raízes reais. Ou seja, é um conjunto vazio para respostas reais nesse caso de equação, tá? Esse aqui agora. X ao quadrado menos 7x. O A é igual a 1, o B é igual a menos 7 e o C é 0, porque ele não aparece aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira fórmula, fórmula do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B vale menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes. O A vale 1, vezes o C vale 0. Delta é igual. Resolve a potência, menos 7 ao quadrado, 49. Resolve a multiplicação. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. Então, aqui, ó, dá 0. Qual vai ser a resposta do delta? 49 somente. Aí, a gente vai para a fórmula do x. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. X é igual. O b vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Mais 7, mais ou menos 7, dividido por 2. Agora, vamos para o x1 e o x2. O x1, mais 7, mais 7 dividido por 2. 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. x2, mais 7, menos 7, dividido por 2. Eu tenho 7, eu devo 7, dá 0.
0 dividido por 2. Se eu não tenho nada e eu divido por 2, dá 0 a minha resposta final. Tá? Mais um exemplo aqui. Essa equação, ela ainda não está arrumada, ela está toda bagunçada. Tá vendo? Então, eu vou primeiro arrumar ela aqui, depois a gente resolve, tá? Então, como que arruma? Vou ter que fazer a distributiva aqui, ó. Ok? Então, vai ficar x ao quadrado, eu vou só copiar esse. X vezes x, x ao quadrado. Sinais iguais, mais x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Sinais diferentes, menos 6x, igual a 0. Dá para arrumar alguma coisa aqui? Dá para somar esses 2x ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Bhaskara de novo. O A vai ser o 2, o B vai ser o menos 6. Ok? Então, primeira fórmula do delta. Não vou nem colocar a fórmula aqui, porque tá pouco espaço, tá? Então, a fórmula tá aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem que decorar essa fórmula? Tem. Então, B ao quadrado menos 6. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes. O A vale 2. O C não tem. O C vale 0. Certo? Delta é igual. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes 0 dá 0. Esse some. Fórmula do x. A fórmula do x, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos b, o b vale menos 6. Menos 6, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes a. O a agora vale 2. Então, 2 vezes 2. Tem que tomar esse cuidado, tá? Porque, geralmente, na maioria das equações de segundo grau, o a vale sempre 1, então a gente vai sempre no automático. Cuidado, não é sempre que o a vale 1. Nesse caso aqui, o a tá valendo 2, tá? Então, x é igual menos com menos, mais 6, mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Então, agora, x1, x2, x1. Tenho 6 mais 6 dividido por 4. E o x2? Mais 6 menos 6 dividido por 4. Tá? Continuando aqui, então. Tenho 6, eu tenho 12, dividido por 4 dá 3. Nesse caso, tenho 6, devo 6, dá 0. Dividido por 4 dá 0. Ok? Então, reparem, estava tudo bagunçado. Antes de começar a resolver, de fazer o Bhaskara, a gente tem que arrumar e deixar daquele jeito, com aquela cara de equação de segundo grau. Bom, então nós já fizemos alguns exemplos, vocês fizeram junto comigo, agora a gente vai continuar com mais alguns, tá? Então, quais são as raízes da equação? Menos 2x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, vamos lá, continua tudo igual. Encontrando o valor de A, de B e de C. O A vale menos 2,
o B vale mais 5, o C não existe nessa equação, então ele é o zero, tá? Então, vamos lá para a primeira fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos trocar. No lugar do B, eu vou colocar o que ele vale, que é o 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes. O A vale menos 2. O C vale 0. Então, vamos multiplicar agora. Lembrando que a gente tem que começar sempre por essa multiplicação aqui. Até pode fazer a potência junto, mas é a multiplicação que tem que fazer primeiro dentre as contas, tá? Então, vai ficar delta é igual a 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Mais 8 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 25 menos 0. Delta, então, é igual a 25. Vamos para a fórmula do x agora. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos da fórmula, o b vale 5, mais ou menos o delta deu 25, então eu vou trocar o delta pelo 25, dividido por 2 vezes o A. O A vale menos 2. 2 vezes menos 2. Então, continuando a nossa fórmula. X é igual, menos com mais dá menos 5, mais ou menos raiz de 25 dá 5, 2 vezes menos 2 dá menos 4, tá? Dividindo, separando essa fórmula em duas partes. A primeira parte, o x1. O x1 é menos 5 mais 5 dividido por menos 4. E o x2? O x2 é ou x1, x' e x duas linhas, tanto faz, tá? Menos 5 com menos 5 dividido por menos 4. Bom, resolvendo o x1, então, ou o x'. Eu devo 5 e eu tenho 5 para pagar, vai dar 0. 0 dividido por qualquer coisa, o resultado final vai ser 0, tá? E na linha de baixo, eu devo 5 e eu devo 5, eu estou devendo 10. Menos 10 dividido por menos 4 só dá para simplificar. Então, a gente simplifica e encontra a fração 5 meios. Ô, Pro, mas era negativo, por que ficou positivo? Simples, porque sinais iguais dá mais, tá? Então, qual é o meu conjunto solução? Quais são as respostas da minha equação? Quais são as raízes? As raízes são 0 e 5 meios. 0 e 5 meios, tá bom? Exemplo 7. Quais são as raízes da equação x² menos 16? Mesma coisa, ó, encontra A, o B e o C. Quando não tem nada multiplicando x², o A vale 1. Quando não tem nada, é o 1 que está escondidinho. O B não aparece o x aqui. Se não aparece o x, significa que o B vale 0. E o C vale quanto, Pro? Bom, o C vale menos 16, tá? Bom, então vamos lá. Continuando com a nossa fórmula. A primeira fórmula é a do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta é igual. O B vale 0, então fica 0 ao quadrado. O A vale 1 e o C vale menos 16. Então, quanto que dá a fórmula do delta? 0 ao quadrado é 0. Fazendo essa multiplicação, menos 4 vezes 1 vezes menos 16 dá mais 64. Então, o delta é igual a 64. Continuando agora para a fórmula do x.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, o que vai acontecer? O b vale zero, vai ficar menos zero, mais ou menos raiz de 64, que foi o que deu delta, dividido por 2 vezes 1. Então, o x é igual a zero, mais ou menos raiz de 64 é 8. 2 vezes 1 é 2. Dividindo essa fórmula em duas partes agora, x1 vai ficar 0 mais 8 dividido por 2, e o x2 vai ficar 0 menos 8 dividido por 2. Resolvendo agora a parte de cima aqui, eu não tenho nada e tenho 8, então eu tenho 8 dividido por 2. Simplificando de cima pelo de baixo, vai dar 4. Então, a primeira resposta é o 4. A segunda resposta, eu não tenho nada, mas eu estou devendo 8. Então, eu fico devendo 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, quais são as respostas da minha equação? 4 e menos 4. Essas são as respostas, as raízes da minha equação de segundo grau. Tá bom? Uma dica. Quando a equação for incompleta, onde o b é igual a zero, que é o caso do exemplo anterior que a gente acabou de fazer, existe um outro jeitinho mais prático de responder, que é bem mais rápido. Como é esse outro jeitinho? Simples, ó. A gente descobre qual é o valor do A, do B e do C. Descobrimos que o B vale zero. Esse jeitinho prático só serve quando o B vale zero, tá bom? Então, o que a gente vai fazer com a equação? A gente vai pegar o 16 que estava do lado certo e vai passar ele para o outro lado, deixando o x ao quadrado sozinho. Então, eu pego o menos 16 que estava aqui e passo para lá, ele vai mais 16. Aí, lembra que todas as vezes que eu tenho um x ao quadrado, para encontrar qual é o resultado do outro lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro lado? Nós já vimos isso. Então, o que eu faço? Eu tiro esse expoente 2 daqui, esse quadrado daqui, e eu passo a raiz quadrada para o outro lado. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do que estava do outro lado. Só não pode esquecer que é mais ou menos, tá? É o resultado da raiz, tanto no valor positivo quanto no valor negativo. Então, qual é a raiz de 16? É 4. Isso significa que o resultado dessa equação aqui vai ser mais ou menos 4. Então, qual é a solução? X é igual, pode ser ou o menos 4 ou o mais 4, tá bom? Então, a solução é menos 4 e mais 4, certo? Tanto faz você resolver esse tipo de equação usando a fórmula de Bhaskara, como nós já vimos, como usando esse jeitinho prático aqui que eu acabei de explicar para vocês. Com o passar do tempo, esse jeitinho prático vai ficando realmente mais prático. Se vocês preferirem sempre resolver por fórmula de Bhaskara, porque é mais garantido, não tem problema nenhum. A decisão é de vocês, tá bom? Bom, então nós já fizemos vários exercícios, agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção na hora de separar o A, o B e o C. Prestem atenção também naquela formulinha do delta, para multiplicar antes de fazer a continha de mais ou de menos, que não tem erro. Essa fórmula de Bhaskara vocês vão ver que é muito gostosa de fazer. Só precisa prestar atenção, tá bom? Beijos e até a próxima aula!